Força, coragem e esperança. Tudo o que uma sociedade mais necessitava em meio a um colapso do sistema financeiro tradicional. Em 2008, o mundo passava por mais uma recessão no sistema financeiro, a maior desde a Grande Depressão, em 1929. E isso se deu devido a uma bolha no mercado imobiliário da economia norte-americana, onde o mercado financeiro foi duramente afetado, havendo a quebra de vários bancos e, além disso tudo, inúmeras, centenas de milhares de pessoas perderam completamente todas as suas reservas, todas as suas economias. Triste, né? Mas, em meio a toda essa crise, surgia algo que iria mudar totalmente o curso do sistema financeiro. Então, você já sabe ao que estou me referindo, certo? Olha só, mas antes de eu continuar com essa história, já vai estourando o botão do like aí, já vai se inscrevendo no canal também, ó, sobe um pouquinho aí a tela e aperta nesse botão vermelho onde está se inscrever. Cara, a sua inscrição é muito valiosa para mim e o seu like vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo de valor e vai fazer com que ele entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então já deixa o like nesse vídeo e me ajuda a levar a educação financeira para todos nesse Brasil. Então, sem mais delongas, eu sou o Guilherme e está começando Milionariza. Em meio ao colapso do setor imobiliário em 2008, surgiu o Bitcoin, uma criptomoeda descentralizada usada para transações peer-to-peer. O Bitcoin foi criado por um programador ou um grupo de programadores sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto, onde ele ou eles publicou um arquivo em um fórum com o seguinte título: Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. E um detalhe muito interessante sobre a criação do Bitcoin é que esse programador ou esse grupo de programadores que criaram o Bitcoin até hoje é desconhecido. Cara, basicamente ele criou o Bitcoin e sumiu, desapareceu. Então, o criador do Bitcoin pode ser qualquer um, pode ser até seu amigo aí, do lado do seu vizinho, do lado da sua casa. Não tem como saber. Até hoje ele é desconhecido. A criptomoeda foi criada para atender à demanda de uma sociedade por meio de um sistema descentralizado, ou seja, que não haja um terceiro órgão para intermediar as transações, como por exemplo bancos ou até mesmo o governo. Mas então, se no Bitcoin nós não temos um terceiro órgão intermediador, como é o caso do dólar, do real e do euro, como são validadas essas transações? Essas transações do Bitcoin são validadas em um sistema chamado blockchain. Esse sistema funciona como um banco de dados descentralizados, uma espécie de livro contábil onde todas as transações funcionam meio que como uma página nesse livro, onde as informações sobre cada transação que acontece ficam armazenadas e disponíveis para qualquer pessoa, ou seja, cada transação que é feita nessa rede fica disponível para que qualquer pessoa possa vê-la. Então, isso faz com que o Bitcoin se torne previsível e confiável. E além disso, faz com que o Bitcoin se torne transparente. E quem registra essas transações na blockchain são os chamados mineradores. São eles quem oferecem a capacidade de processamento dos seus computadores para que essas transações possam ser validadas, registradas e conferir as operações feitas com a moeda. Então, em troca disso, eles são remunerados com novas unidades dela. E em meio a essa revolução dos criptoativos, as criptomoedas podem ser utilizadas com as mesmas finalidades que as moedas do cotidiano, igual às que convivemos diariamente, com a única diferença de serem totalmente digitais e sem a chance de ser fiscalizada ou emitida por o governo, como é o caso do dólar, do real e do euro, como eu acabei de mencionar. Para que o Bitcoin venha realmente a se tornar uma moeda, ele tem que atender basicamente a 3 pontos. Ela tem que ser uma unidade de troca e muitas instituições já vêm aceitando o Bitcoin como forma de pagamento para seus bens e serviços. O segundo ponto para que o Bitcoin possa se tornar uma moeda, ele precisa ser uma reserva de valor, ou seja, ele deve ser uma proteção contra as variações que temos no mercado, uma proteção contra a inflação e também que ele possa manter o nosso poder de compra com o passar do tempo.
E o terceiro ponto, para que ele possa realmente se tornar uma moeda, é que ele precisa ser uma unidade de conta. E o que eu quero dizer com isso? Isso significa que ele tem que poder ser utilizado para medir os preços dos demais produtos e serviços. E alguns pontos importantes que eu separei aqui sobre o Bitcoin é que o Bitcoin já é avaliado em mais de $1 trilhão. Então isso quer dizer, meu amigo, que ele entrou para o grupo das empresas com o valor de mercado acima do trilhão. E nesse grupo está a nossa querida Apple, a Microsoft, a Alphabet, que é a controladora do Google, a Tesla, que entrou recentemente. Mas o ponto importante aqui que você tem que entender é que sim, o Bitcoin ele te dá uma certa proteção, pois ele tem o poder de se valorizar com o tempo, porque ele é escasso e o total de Bitcoins que podem ser minerados são de 21 milhões, que já foi definido no seu código base da moeda. Também um ponto importante é que você tem que entender que além dele se valorizar com o tempo, pois por ser escasso e com uma demanda crescente, ele tende a se valorizar, ele não pode ser fiscalizado pelo governo. Então o governo não pode chegar e criar mais bitcoins, fazendo com que a moeda possa inflacionar. Mas, por outro lado, um risco que você tem que atentar também é que o Bitcoin ainda não se provou no tempo, porque diferente do ouro, que já tem milhares de anos, o Bitcoin foi criado em 2008 e sua primeira transação foi no ano de 2009. De lá para cá, podemos dizer que o Bitcoin ainda só tem 13 anos de existência. Mas o fato é que sim, talvez ele se torne nossa moeda no futuro. Então, cara, o que eu recomendo para você, principalmente você que ainda está entendendo, ainda está procurando aprender mais sobre esse mundo dos criptoativos, sobre as criptomoedas, vá devagar e coloque uma parte do seu patrimônio, uma parte da sua carteira, eu diria que de 5 a 10%, um dinheiro que você sabe que você pode perder, porque o Bitcoin, ainda mais como todos os criptoativos, por ainda serem um mercado novo, ainda sofrem muita volatilidade. Você não deve meter a louca e sair investindo todo o seu patrimônio, todos os seus recursos em criptoativos. Are you serious? E para isso, você também precisa entender como funciona a cotação das criptomoedas. Ainda varia muito segundo a lei da oferta e da procura. E no caso do Bitcoin, ele é escasso. Ou seja, cara, ele tem uma oferta limitada de bitcoins que ainda podem ser minerados e estão em circulação. Só que, com esse ponto de ser escasso e com a crescente demanda que o Bitcoin está tendo de um tempo para cá, isso consequentemente tende a ter uma elevação nos preços do Bitcoin. E para você ter uma ideia do quão escasso é o Bitcoin, esse limite foi dado de 21 milhões, sendo que a marca de 18 milhões de bitcoins minerados já foi ultrapassada. E quase 20% dos bitcoins foram perdidos, porque às vezes a pessoa esqueceu a senha e não conseguiu mais acessar. Então, o ponto aqui é que sim, o Bitcoin é um bom ativo, principalmente por proteger contra a inflação, mantendo seu poder de compra com o passar do tempo. Só que, por ser novo, ainda sofre muita volatilidade influenciado pela crescente demanda. Então, eu já te contei um pouco da história de como surgiu o Bitcoin, que foi no ano de 2008. Eu já te contei como funciona a cotação das criptomoedas. Eu já te falei um pouco quais finalidades são as criptomoedas, mas eu sei que o que você mais quer saber é como investir nesses ativos, como se expor a esses ativos. E eu sei que essa é a sua principal dúvida. Então, há muitas formas para você se expor a esse mercado. E uma delas é por meio de ETFs. ETFs são basicamente fundos de índices que são negociados na bolsa de valores como ações e são compostos por ativos que seguem índices de referências. Um exemplo que eu posso falar para você aqui é o Hash11. Esse ETF replica o movimento do mercado de criptoativos como o Bitcoin, o Ethereum, o Litecoin e algumas outras criptomoedas. Você tem o BITH11, o primeiro ETF da gestora com 100% de exposição ao Bitcoin. Esse produto financeiro procura replicar o índice de referência do Bitcoin na Nasdaq, que acompanha o preço do Bitcoin em dólares. Você também tem o ETH11, com 100% de exposição ao Ethereum. Outra forma também para você se expor a esse mercado é por meio de fundos de investimento. Nos fundos, as decisões são tomadas por um gestor que acompanha o mercado das criptos e assim ele tem o maior controle sobre as escolhas dos ativos para a carteira. Assim também você não precisa ficar 24 horas acompanhando o mercado. Então dessa forma você deixa esse trabalho na mão de quem entende
E nesse tempo você aproveita para poder estudar e aprender mais para também poder tomar suas próprias decisões. E a próxima forma é que você pode investir diretamente nas criptomoedas por meio de exchanges. Exchanges são basicamente corretoras onde podem ser negociados os criptoativos, e para isso basta apenas que você abra uma conta e já comece a investir. E existem várias exchanges bastante conhecidas como a Foxbit, temos a Binance, Mercado Bitcoin, são corretoras que já têm um longo tempo de atuação no mercado. Mas o que você precisa se atentar aqui é que eu não recomendo essa forma, principalmente para você que está iniciando e ainda está aprendendo um pouco sobre os criptoativos. Porque, como eu te disse, o mercado das criptos ainda é bastante volátil. Então, tem uma possibilidade de que você invista em algo que não tenha futuro. E olha só, galera, eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero que você tenha entendido um pouco de como funcionam as criptomoedas. E cara, já deixa seu like aqui nesse vídeo, porque eu pretendo trazer muito mais conteúdo sobre as criptomoedas. Cara, é um tema que eu gosto demais, é um tema muito pedido e é um tema que é novo, então faz com que a gente fique naquela, e aí, como é que eu posso investir? Como é? Será que é seguro mesmo? Então já se inscreve nesse canal que eu vou trazer muito mais conteúdo para que você possa entender melhor o mundo dos criptoativos. Dá uma olhada aqui também na descrição, que eu deixo aqui os links dos meus últimos vídeos, eu deixo aqui também um pouco de conteúdo para que você possa ler também, e isso vai agregar mais ainda para você. E também eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu Instagram, lá também eu vou postar bastante conteúdo sobre criptoativos, sobre investimentos, sobre economia. Então, cara, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram e até o próximo vídeo.